Bom, gente, hoje vamos conversar aqui com o Dr. João Petri, né? Obstetra e também ginecologista, e a gente vai falar aqui com relação também ao número de nascimentos que Pato Branco registrou. Aliás, não é só Pato Branco, né? Atende municípios do sudoeste, também do oeste de Santa Catarina, mas o Dr. Petri, que é um médico reconhecidíssimo aqui no nosso município, na região. Doutor, esse momento, né? Esse ano de pandemia que nós estamos vivendo mudou muito, aliás, mudou para todo mundo, né? Também na área sua mudou bastante, doutor? Mudou nos cuidados na ginecologia em relação às pacientes a se cuidarem um pouco nos check-up. Então isso diminuiu um pouquinho por causa do isolamento social, né? Que não é o momento de todo mundo sair correndo para os médicos. Mas na obstetrícia não mudou praticamente muita coisa, porque os números de nascimento são iguais a um ano e ao outro ano. Tá? Então, nesse ano que passou, que foi um ano inteiro de Covid praticamente, né, que começou no final de fevereiro, março até o final de dezembro, então nasceram a média de 240 nascimentos por mês, isso daria 2.800 nascimentos praticamente. Então, continua. E esse ano mantém os números. Mas é claro que isso não é, Pato Branco não tem 250 nascimentos mês. Isso é porque nós atendemos toda a região, os 16 municípios da 7ª Regional, né, e todos o alto risco dos municípios do noroeste catarinense, né? Em volta os vizinhos de São Lourenço, e são 7 municípios ali, onde a gente recebe todos os pacientes dali de alto risco. E todo o alto risco da 7ª Regional, que compõe 16 municípios, e o risco intermediário. Os riscos, o risco habitual, que é o baixo risco, esse só vem para cá os de Pato Branco e os municípios em volta de nós, que não tem hospital, que nem Clevelândia, Mariópolis, Itapejara, Vitorino, né? Então, Bom Sucesso, esses são todos, o internamento é 100% aqui. Né? Bom, a gravidez, doutor, ela é inesperada. Enfim, os riscos, as pessoas às vezes acabam se apavorando, né? A gestante, não há necessidade para isso. Nenhum problema de ficar apavorado com isso, porque a gestante, lógico, a gravidez não aumenta o risco em relação à doença do Covid. Né? Então tem que ter os cuidados que tem que ter. Tem bastante gestante que tiveram Covid. Grávida ou não, ela fica vulnerável. O risco maior são as grávidas que têm as patologias que são graves nas outras pessoas que têm Covid. Hipertensão, diabetes, obesidade. Então são 3 fatores grandes de risco que é ruim tanto grávida como não grávida, entendeu? Com a doença do Covid. Esse é um alerta e até tranquilizar as pessoas, porque vivemos, né, nesse momento aí bastante difícil, até na parte psicológica mesmo também, né? Até porque, veja, né, as empresas têm afastado um pouco as gestantes para evitar, assim, algum risco maior. Mas eles afastam por vontade ou da própria empresa. Não é pelo Estado, quer dizer, se ela vai com atestado, não existe, assim, não tem um afastamento pela Previdência Social. Então ela não vai lá, pega um atestado do médico para pegar 30 dias para ficar afastado, é negado, porque não entrou, não tem isso daí, né? Então não tem um risco maior do que as outras pessoas. Né? Então, por isso que a gestação tem que tomar os cuidados, lógico, né? Quem tem patologias, tanto faz grávida ou não grávida, tem que ter mais cuidado ainda. E os familiares têm que cuidar também, porque são esses, às vezes, que levam o vírus pelo contato que eles têm fora do ambiente familiar. Mudou muito, né, doutor? Também na questão do atendimento, a questão dos profissionais, a questão também do recém-nascido, as visitas que hoje nem poderão, e especialmente quando vai para o parto também, que mudou na questão do acompanhante. Sim, hoje tem um acompanhante, né, pelo direito que tem, mas isso é um acompanhante que entra junto com a paciente e ele fica definido esse até a alta hospitalar. Né? Não tem visitas, então só tem o acompanhante que entrou e está lá. Né? As visitas são banidas, não só no caso da obstetrícia, mas em todos os outros internamentos, todas as outras patologias, né? Só tem, né, visita, só tem um acompanhante. Né? Como o senhor disse ali, são 4, né, prematuros aí que tiveram problemas mais graves, né?
Dessas gestantes com Covid que nós internamos nesse período de março do ano passado até agora, são 4, 3 ficaram entubadas e uma que não precisou ser entubada, que nasceram de 28, 29 e 2 de 34 semanas. Então todos prematuros que nasceram, mas as outras 15 pacientes que estavam internadas não nasceram nem prematuro, nasceram depois, quando já tinham passado o período de Covid. E outras gestantes, claro que a gente tinha todo dia uma gestante com Covid para fazer exame, para consultar, e essas gestantes não foram internadas. Então, tu vê que todas as gestantes que pegaram Covid, na região inteira nós internamos 15. Tá? Então, e quantas gestantes tiveram Covid? Sim, um número bastante expressivo. Bom, doutor, a informação também tem sido, né, bastante importante nesse momento. A gente agradece aqui a sua disponibilidade de conversar conosco aqui também, na nossa página aqui na Super Itapuã também. Eu que agradeço a oportunidade e poder ajudar um pouco, esclarecer para as pacientes um pouquinho, para ter menos ansiedade em relação a essa doença, que deve estar praticamente com os dias contados também. Tomara a Deus, é isso que estamos torcendo todos, né? Isso mesmo. Grande abraço. Obrigado. Valeu, gente, um abraço.